ルフィは海賊王になる男だ。 Bom, o negócio é o seguinte, vamos lá. Eu sei que vocês querem uma review de capítulo, eu sei que vocês querem que eu fale sobre tudo que aconteceu no capítulo, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou falar só do tema principal desse capítulo, que eu sei que é que vocês estão pensando, que é o Shanks. Esse vídeo só vai se tratar basicamente disso porque é a coisa mais incrível que a gente viu até o momento em Elbaf e é a parte mais importante que finalizou o nosso ano com One Piece. Então, esse vídeo vai ser um longo debate sobre essa questão do Shanks e duas possibilidades. Antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que a minha opinião sobre essa questão do Shanks é que tá 50-50. Pode ser o próprio Shanks, sim, acredite, pode ser o próprio Shanks e pode ser de fato o irmão dele ou um clone. Eu vou aprofundar essa questão de ser possivelmente o Shanks nesse vídeo e esse vídeo vai ser um longo debate. Então trate esse vídeo como se eu estivesse numa conversa com você que está assistindo pra gente falar sobre esse tema. Eu acho que é muito interessante esse estilo de vídeo porque a gente consegue pensar muito melhor naquilo que vai acontecer na narrativa e você também pode deixar nos comentários a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui. E antes que você me chame de maluco, sim, existe possibilidade que seja o próprio Shanks. A gente debateu muito isso no grupo dos nossos amigos aqui do canal e eu também debati com muita gente que acompanha One Piece assim como eu. Então existe possibilidades aí para os dois lados e vamos logo para esse vídeo sem mais delongas. Ok, temos o Shanks aparecendo num castelo abandonado, num círculo de invocação igual ao dos Gorosei e Egghead. E a primeira etapa que vamos falar aqui é o irmão do Shanks, porque obviamente é tudo que todo mundo já pensou. Eu vou me aprofundar bem mais nessa parte em relação à teoria que existe sobre a mitologia nórdica, porque isso aqui vai ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. A teoria do Shanks ter um irmão ou um clone, ela nasce do fandom já muito antiga, uma teoria muito antiga, acredite. Ela parece ser uma coisa nova para tentar justificar algumas ações estranhas do Shanks, mas de fato é uma teoria bem antiga, porque desde muito tempo atrás, muitos fãs já duvidavam um pouquinho ali das atitudes do Shanks. Eu, por exemplo, leio One Piece desde meados de 2012, 2013. Então faz muito tempo de fato que eu acompanho o fandom e essa teoria é bem antiga. Essa coisa do irmão do Shanks, pra mim, soa muito como Oda resgatando uma parte da mitologia nórdica. Eu já falei isso no vídeo do roteiro de Elbaf, veja esse vídeo é muito importante. Nesse vídeo eu falo sobre a relação do Skulls e Hat. E aqui eu vou usar essa mesma parte da mitologia pra falar sobre como seria o irmão do Shanks e ele próprio. O Skulls e o Hat, eles são dois lobos. Se você viu ou jogou o God of War Ragnarok, sabe bem do que eu tô falando. Skulls e Hat são dois lobos e eles perseguem o Sol e a Lua. É isso que a mitologia nórdica entende como o ciclo do Sol e da Lua. O Sol e a Lua estão girando no céu porque Skulls e Hat estão perseguindo eles. Então o Sol e a Lua, os astros, vivem fugindo desses lobos. Acontece que no dia que os dois lobos conseguirem pegar as suas presas, o Ragnarok tem início. Mais um dos grandes indícios do Ragnarok. Acontece que Shanks e o seu possível irmão podem ter esse paralelo. Shanks seria aquele que percorre e corre atrás do Sol, já que ele foi atrás de Luffy, conseguiu a sua fruta, é ele quem impulsiona Luffy a ser rei dos piratas, é ele quem impulsiona toda a jornada do Luffy e fica muito feliz quando vê Luffy aparecendo com a aparência do Deus do Sol. Isso é muito importante que a gente viu lá em Wano. E o irmão dele pode ser justamente aquele que persegue a Lua, ou seja, um impulsionaria o Sol e o outro perseguiria o Sol para devorá-lo. Isso também é muito importante porque no Ragnarok é dito que o Loki vai se libertar das suas correntes e assim Skulls e Hat, que são basicamente alguns dos filhos e descendentes do Loki, vão capturar as suas presas, o Sol e a Lua. E assim teremos o início da guerra final. Eu já falei, vejam o vídeo sobre Elbaf aqui do canal. Seguindo o nosso debate, a gente poderia ter uma coisa muito interessante. Você se lembra que no capítulo 907 Shanks aparece para falar com os Gorosei, ou pelo menos o que pode ser o irmão dele? Bom, nesse contexto, todo mundo acreditava que ele estava falando sobre o Barba Negra, e muitas das teorias apontam que de fato era sobre o Barba Negra que ele estava falando. O Barba Negra, ele tem o símbolo da escuridão, assim como o Luffy é o símbolo do sol e do brilho. Agora veja, toda a história do Shanks, o Shanks que a gente conhece, né, o Shanks da cicatriz, é impulsionar o Luffy e perseguir o Barba Negra. Desde que essa história começou, o Shanks tem uma rixa muito grande com o Barba Negra e ele quer muito capturá-lo. A gente vê isso desde antes de Marineford, desde muito antes até da treta do Ace com o Barba Negra, já que o Shanks tenta impedir o Ace de capturar o Barba Negra. Isso é importante demais, porque o paralelo vizinho seria justamente que o irmão do Shanks está indo atrás do Luffy, ou seja, um vai atrás da Lua e o outro vai atrás do Sol, mais uma vez reforçando aquele paralelo entre Luffy e Barba Negra, que um é o Sol e o outro é a Lua.
O ponto-chave seria pensar onde que o Loki de Elbaf entra nisso, mas vamos debater isso depois. Observe Garling. Garling, o pai do Shanks, por assim dizer, ele tem todo um simbolismo sobre lua. O próprio cabelo dele é uma lua crescente e muitas coisas sobre o governo mundial são, de fato, relacionados à lua. A gente já viu isso, já teorizou isso aqui no canal diversas vezes, vocês estão cansados de saber disso. Garling, sendo a lua, ele pode ser justamente algo como o Fenrir. Fenrir, como eu falei, é filho de Loki, e Fenrir tem dois filhos que são o Hat e o Skull. E aí todo o paralelo estaria completo nesse sentido, porque os dois filhos dele, os dois irmãos, são, na verdade, aqueles que vão perseguir o Sol e a Lua, Barba Negra e Luffy. Tem algumas coisas muito interessantes que podem reforçar a ideia de que existem de fato dois irmãos do Shanks, como por exemplo, os marinheiros notarem que o Shanks estava lutando contra o Kaido um dia atrás e agora ele já está em Marineford. Outra coisa, quando o Barba Branca fala com o Shanks sobre a cicatriz que aquele maldito me fez, você parece muito com ele, pode ser que o Barba Branca tenha enfrentado justamente o irmão do Shanks. Isso seria até um paralelo interessante, que o irmão do Shanks poderia estar caçando alguns Yonkou, ou pelo menos indo atrás de informações sobre ele. Outro paralelo também é que Shanks é muito bem recebido no país de Elbaf, então não faria muito sentido ele aparecer de capuz dentro de uma sala isolada como ele aparece, a não ser que seja de fato um plano do Shanks vilão, mas enfim, vamos debater isso depois. Outro detalhe, a mina que aparece com Shanks no fim do capítulo pode também ser, ou o irmão do Shanks, né? Eu sempre me confundo. Pode ser a pessoa que aparece para falar com o Imu naquele momento, em que alguém se ajoelha e fala, grande Imu, eles chegaram. Por exemplo, também Shanks ter descoberto sobre a fruta, que sempre fugiu do governo mundial. Ele pode ter descoberto isso pelo seu irmão ou pelo envolvimento com seu pai, e aí conseguiu capturar a fruta naquele ataque a Cyberpol. Por aí vai, temos muitas coisas a comentar, mas eu quero falar sobre a segunda etapa. E se for, de fato, o Shanks? Eu sei que você deve estar me achando um maluco agora, mas eu quero muito falar sobre isso, porque pode ser que seja, viu, meus amigos? Vamos lá, o que pode reforçar a ideia de que é o Shanks de fato? A primeira coisa é a seguinte, no mundo de One Piece, quase todos os personagens têm alguma coisa com o olho esquerdo, seja uma tatuagem como o Dragon, o Luffy com a cicatriz, o Garp com a cicatriz, do Flamingo usando a cicatriz no olho esquerdo e diversas coisas ao longo da história. A gente vê isso em muitos personagens, tem muito simbolismo, Jaya tem um olho que desapareceu e é o olho esquerdo, vocês já sabem muito bem disso aí. O que acontece? Acontece que uma cicatriz no seu olho, ela é muito reconhecível, não tem como você se enganar com isso. A própria bandeira do navio do Shanks, por exemplo, tem o maior simbolismo, a sua cicatriz no olho. Agora você, leitor de One Piece como eu vou te fazer um questionamento, e é bem válido. Se o Luffy aparece agindo de uma forma muito estranha, ou algo que o Luffy não faria de forma nenhuma dentro do mangá, ou qualquer outro personagem, vamos supor até o Zoro, e aí o Zoro aparece com o olho esquerdo aberto, ou o Luffy sem a cicatriz debaixo do seu olho. Você não ia saber na hora que não é o Luffy e nem é o Zoro? Isso é algo tão óbvio e é tão claro que faz parecer que nem tem mistério quanto a isso. O Oda só quer mostrar que é de fato um irmão, ou um clone, ou seja lá o que for. Por que então que o Oda ia querer fazer todo esse mistério, cliffhanger de fim de capítulo, com a cara do Shanks, sendo que não aparece aquele restinho de cicatriz quando o Shanks está de lado? Se todo mundo já sabe, ou todo mundo saberia só de olhar pra cara do maluco que ele não tem cicatriz, que grande mistério seria esse que o Oda quer fazer? Em segundo lugar, tem uma coisa que me chama muito a atenção aqui, e a partir daqui vocês podem considerar que muitas das coisas que eu vou falar podem soar como furos de roteiro. Eu debati com uns amigos sobre isso, e eu acho que, se a teoria do irmão do Shanks for de fato correta, a gente pode encontrar alguns erros de percurso ou alguns furos de roteiro na história. Como por exemplo, Shanks intercepta a Cyberpol com a fruta lendária que estava dentro daquele navio. Shanks, ele é o chefe do submundo, a gente meio que sabe disso nas entrelinhas, mas ele aparentemente é o chefe do submundo. Então Shanks é uma pessoa muito informada. Como é que um monte de marinheiros em Marineford, um monte de random, saberia que ele estava um dia atrás, em Wano, enfrentando o Kaido, que é algo que sairia noticiado para o mundo inteiro, e o próprio Shanks não saberia nada sobre esse evento? Quer dizer, um monte de marinheiro random dentro da guerra sabem ou tem muito mais informações do que o próprio Shanks? Isso levaria ao ponto de Shanks sabe ou não da existência do irmão dele? Se Shanks não sabe a existência do irmão dele, ficaria um furo de roteiro pelos motivos anteriores. Como é que ele não sabe dessa informação? Até o próprio Barba Branca teria questionado a ele isso. O segundo questionamento é, se ele sabe, por que ele não tomou uma atitude a respeito? Veja, recentemente a gente viu o Shanks explodir o navio do Bartolomeu, por puro capricho e por pura honra.
Bartolomeu já estava de joelhos, já tinha provado que ele era fiel, ele fez aquilo sem saber, ele não sabia da amizade do Luffy e do Shanks e ele pediu perdão de joelhos na frente de todo o país em que ele tinha humilhado o nome do Shanks, entre aspas. E ainda assim, ele explodiu, sem pensar duas vezes, o navio do Bartolomeu. Sabendo que existe um homem que tem o próprio rosto dele agindo pro governo mundial, ele não vai fazer nada? E outra coisa, outro questionamento também. Você pode estar pensando, mas ele não ia se mover para capturar um guerreiro celestial. Ele é muito forte, vai saber que perigos eles representam. Tá, o Shanks apareceu no meio de Marineford, no meio de uma guerra com toda a tripulação dele e chamou todo mundo pro cacete. E aí eu te pergunto, você acha que o Shanks, indo com o seu navio, interceptando um cara desse, ele não ia conseguir com o seu bando inteiro vencer um cara? Ou um Cavaleiro Celestial é muito poderoso de fato a ponto de vencer uma tripulação de Yonkou sozinho? Ou porque o Shanks não quer ir atrás dele? Ou porque esse irmão não existe? Eu sei, isso parece muito estranho tá falando isso, visto que pra todo mundo tá bem óbvio de que pode ser o irmão dele. Eu só tô levantando alguns questionamentos aqui pra gente ter esse debate, porque como eu disse no início do vídeo, pra mim ainda é bem possível que seja o próprio Shanks. Eu queria comentar também uma coisa que pra mim é muito relevante. Nesse ponto eu quero voltar mais uma vez à questão do Kaido. Digamos que foi o irmão do Shanks que foi atrás do Kaido para lutar contra ele. Se o irmão do Shanks é um nome ou um homem que está escondido de todo mundo e que ninguém pode saber sobre a sua existência e talvez nem Shanks saiba sobre a existência dele, por que diabos ele infinitaria o Kaido em Wano? Como isso não seria noticiado? Tanto que foi noticiado. O Shanks aparece noticiado como quem estava lutando contra o Kaido há um dia atrás. Como esse cara é um agente secreto? Como é que você invade o território de um Yonkou, enfrenta ele cara a cara e não quer ser descoberto? Isso porque quando esse tal Shanks aparece, seja pros Gorosei ou seja nessa cena agora em Elbaf, ele tá encapuzado, escondido, como se ninguém pudesse saber que ele tá ali, como um agente secreto. Então se ele é um agente secreto, como ele faria isso contra o Kaido? E outra, quando a gente volta àquele argumento de poderia ter sido, por exemplo, o irmão do Shanks que lutou contra o Barba Branca e por isso que ele falou aquilo para o Shanks de cicatriz. Beleza, se foi isso, mais uma vez, como é que um agente secreto enfrenta um Yonkou e ainda por cima perde, né? Porque ele não conseguiu capturar nenhum dos dois. E isso vira especulado e vira falado e vira notícia. Se ele é um Cavaleiro Celestial e, bom, pelo que tudo indica, eles são Cavaleiros Secretos e esse especificamente deveria ser o mais secreto de todos. O que me leva ainda ao questionamento. Se ele estava numa área onde ele é recebido e conhecido, por que ainda assim quando ele chega na sala dos Gorosei, ele tá encapuzado? Ora, se perto da sala dos Gorosei é um lugar quase impossível de se chegar, visto que foi necessário uma puta de uma invasão, como o próprio Sabo fez, para poder chegar na sala do trono, ou seja, ali é um lugar extremamente protegido e é muito difícil de ter acesso, por que ele estaria ainda assim encapuzado num lugar onde ele é bem recebido, por assim dizer? Não acha que é muito mais plausível que é porque o Shanks pirata não poderia ser visto ali? Vocês não acham plausível que é porque se ele aparece sendo visto na sala dos Gorosei ou em qualquer outro ambiente junto com o governo mundial, as pessoas saberiam que o pirata Shanks é na verdade um infiltrado do governo mundial? O mesmo vale para essa cena em Elbaf. Ora, por que ele estaria tão encapuzado e tão protegido assim, tanto que a acompanhante dele tá com uma máscara no seu rosto, em um ambiente que, se descoberto, não tem o menor problema? Veja, se esse cara teria supostamente enfrentado o Kaido no seu território, enfrentado o Barba Branca e feito outras missões ao redor do mundo, qual o problema de descobrirem que ele é um irmão do Shanks e que ele tá ali em Elbaf? Ainda mais ser invocado ali dentro. Ora, se o Luffy descobrir, mata o Luffy. Não é isso que um Cavaleiro Celestial faria, por exemplo? Então é essas inconsistências que eu queria trazer pra vocês. Eu acredito que ainda é muito possível que seja um 50-50. Ou pode ser o Shanks de fato, ou pode ser de fato o irmão dele com as teorias que eu disse no início do vídeo. Só que pra mim, a não ser que o Oda dê um background muito bem escrito e faça um excelente retcon, é muito possível que, se o irmão do Shanks for de fato confirmado, essa teoria se confirmar, a gente vai ter alguns furos aí de narrativa em relação às atitudes do Shanks dentro da história ou do que a gente acreditava que era o Shanks. Então, como eu disse, se o Oda vai contar esse passado de alguma maneira, ele tem que dar um background muito bem escrito pra gente conseguir fechar todos esses buracos que temos aí na história. Porque pra mim, eu consigo ver muito mais saídas narrativas pra, por exemplo, Shanks ser de fato parado o Kaido e aí ter sido usado esse portal de invocação pra ir pra Marineford, talvez enviado até pelo próprio Imu pra parar a guerra, porque seria só mortes desnecessárias e aí pode fugir dos planos do Imu, do que de fato o irmão dele estar em dois lugares ao mesmo tempo e fazer uma atitude tão burra de enfrentar um Yonkou para ser descoberto pelo mundo inteiro como um monte de marinheiro random
sabia. Assim como tem muito indício também de que pode ter um irmão do Shanks. Então, como eu já disse, fica esse 50-50. De qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado desse debate. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Comenta tudo que você achou aí. Se você achou que eu falei um monte de besteira, comenta todos os pontos aí. Pode me contrariar, fica à vontade. E eu quero ver aí nos comentários e eu quero ver argumento, hein? Não adianta só chegar aqui no canal no YouTube e me taxar pra maluco não, hein? Quero ver vocês debaterem comigo aí nos comentários. Como eu já disse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like. Vê também nossa descrição com o nosso Instagram, onde vocês podem mandar aí suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. Inclusive aí mandem, tá? Pra gente responder nos próximos vídeos de perguntas a respeito desse vídeo aqui também. E é isso, galera. Valeu!